Meus amados, Pai do Senhor Jesus, que é o pastor Emanuel Queiroz, estou aqui eu e Mirtes, para nós iniciarmos a aula da EBD, a lição dos adultos, lição muito maravilhosa, e nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, louvado seja o nome de Jesus. Quero convidar você para participar dessa EBD nesta manhã, juntamente com a sua família, e nós vamos começar orando ao Senhor Jesus. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui em Tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas, pelo Teu Espírito Santo em nosso ser, em nosso coração. Queremos te pedir bênção sem medida para cada um dos Teus filhos. Senhor, continue abençoando a nossa igreja, continue abençoando o Teu povo na face da terra, Senhor. Traga cura, traga salvação, Senhor, traga renovação das promessas, dos dons. Senhor, faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pedir a Miss para louvar um hino da harpa cristã e depois nós daremos continuidade com a aula desse domingo. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nessa live. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E vamos entoar o hino da harpa cristã, irmãos, de número 291, a mensagem da cruz. Acompanhe conosco aí em sua casa, adore ao Senhor, que Ele está conosco, Ele está presente. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Dela vem graça, eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Declare nesta manhã, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem agora com o pastor Emanuel Queiroz, com a ministração da palavra através da lição da nossa EBD, em nome de Jesus. Graças a Deus, meus amados, que coisa boa. Estamos aqui felizes por tudo que Deus tem feito. Eu vou tirar o meu óculos porque fica o reflexo aqui do computador que está me ajudando aqui. Amados, eu preparei uma lição aqui. É uma lição muito importante, a lição de hoje da nossa EBD. E eu quero louvar a Deus pelos amados irmãos, por todos que compõem a nossa igreja, por todos que estão presentes aí, e dizer da nossa satisfação de estarmos aqui aprendendo um pouco mais de Deus. Já tivemos uma aula muito abençoada com os nossos irmãos Wendel e Micael aí para os nossos jovens, mas essas lições de jovens são tão boas que servem para todos nós. Amados, a lição de hoje é uma lição que é muito importante para todos nós. Ela faz parte de uma série de lições que é sobre a igreja eleita, e estamos na terceira lição, que fala sobre eleição e predestinação. Nós temos o texto áureo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Está lá em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amados, como é uma lição longa e profunda também, eu vou pular alguns pontos. Por exemplo, a leitura bíblica em classe. O objetivo geral, informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam em que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Objetivos específicos: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou pular a introdução e vou já direto para o primeiro tópico, que nos diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Uma vida santa e irrepreensível. Porém, antes, eu preparei algumas ressalvas iniciais para nós aqui, até para que a gente possa entender qual é o propósito da lição.
primeira delas é que nós não entraremos na discussão Armínio e Calvino. Para mim, essa discussão, quando eu estiver olhando para cima, é que eu estou olhando para o computador. Para mim, essa discussão é uma discussão semelhante à que a gente encontra lá em 1 Coríntios 1:11, quando Paulo diz: quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo é muito enfático que essa discussão não leva a nada, até porque só quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Então eu acredito que é uma discussão extremamente tola, essa discussão sobre Armínio e Calvino, quem tem razão, quem não tem. Segundo aspecto é que nós temos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela tem um perfil doutrinário. O perfil doutrinário dela está mais explícito agora na declaração de fé, não é? Que nós temos. E essa declaração de fé, amados, ela repercute o que a igreja acredita, a Igreja Assembleia de Deus, aqui no Brasil, a declaração de fé, ela repercute o que a igreja prega há 100 anos. A mesma doutrina que a igreja prega há 100 anos. Cada geração são 40 anos. Estamos entrando na terceira geração. Eu entendo aquelas pessoas que discordam de como é vista a doutrina da Assembleia de Deus, porém, eu acredito que os que discordem precisam ter humildade para poder discordar. Até porque, será que uma igreja vem ensinando há 100 anos errado? Esse é um outro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui. Por fim, para iniciar aqui, né, essa é só a ressalva inicial. Eu estou aqui com a Teologia Sistemática Pentecostal, e na Teologia Sistemática Pentecostal, a doutrina da salvação, soteriologia, ela foi escrita tão somente por pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, o principal, no meu ponto de vista, o principal teólogo da Assembleia de Deus. E ele, na página 368, ele diz algo muito interessante, que é algo importante para a gente ver. Predestinação divina e livre escolha humana. Na Bíblia, temos tanto a predestinação divina como a livre escolha humana em relação à salvação. Mas não uma predestinação em que uns são destinados à vida eterna e outros à perdição eterna. Mas a palavra de Deus não apresenta também uma livre escolha humana, como se a salvação dependesse de obras, esforços e méritos humanos. Glória a Deus. Os extremos nesse assunto e noutros é que são maléficos, propalando ensinos que a Bíblia não contém. A Bíblia não contém a ênfase inconsequente na soberania de Deus no tocante à salvação, fazendo com que a pessoa creia que a sua conduta e procedimento nada tem a ver com a sua salvação. Como também a ênfase inconsequente ao livre-arbítrio do homem conduz ao engano de uma salvação dependente de obras, conduta e obediência humanas. Amém, meus amados? Louvado seja o nome de Jesus. Feita essa ressalva, e aí eu quero, de uma maneira bem sincera, também dizer, eu acredito que não tem ninguém me assistindo nesse momento que pense dessa forma, que o que eu vejo também é que muitas vezes existem pessoas que questionam o tempo todo a doutrina de uma determinada igreja, mas continuam naquela igreja. E quando nós não concordamos com tudo que a gente vê, ou quando a gente discorda da maioria das coisas, existem outras opções de igrejas,
de emprego, de colégio. Se a gente discorda de tudo, ou se a gente discorda da maior parte das coisas, nós temos outras opções. Mas é muito ingênuo pensar que nesse aspecto uma andorinha só fará verão. Ou seja, não, eu vou resistir aqui e vou mudar algo que está dando certo há mais de 100 anos. Amém, meus amados? Mas vamos entrar aqui na nossa lição abençoada. Primeiro tópico: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu. No tópico 1.1 fala sobre a eleição divina. E aqui eu vou resumir, eu preciso resumir, que essa lição é muito longa e muito profunda, muito cheia de conteúdo. A eleição divina, Paulo cita aqui 3 aspectos da escolha. E aqui eu vou me socorrer do meu resumo. Primeiro, em quem fomos escolhidos. Segundo, quando se deu a escolha. E terceiro, qual a finalidade da escolha ou da eleição. Louvado seja o nome de Jesus. Primeiro, em quem fomos escolhidos? O próprio Efésios 1 e 4 já deixa claro. Fomos escolhidos nele, em Jesus Cristo. Em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. E qual a finalidade dessa escolha? Tudo está no versículo 4 de Efésios 1. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Louvado seja o nome de Jesus. Tópico 1.1. Indo agora para o tópico 1.2. As condições da eleição. Eu estou bebendo água, irmãos, porque minha garganta está um pouco seca. As condições para a eleição. Quais foram as condições para a eleição? Olha que coisa. Condição para a eleição. A salvação para todos. A salvação em Cristo é oferecida para todos, conforme podemos ver em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu leio a Bíblia, entendo a Bíblia de uma maneira que, quando a Bíblia diz todo, para mim não é parte. Se a Bíblia diz todo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 4 ao 6. Vocês podem ir anotando aí para depois verem nas suas... Aí posteriormente, tem alguns desses versículos que estão na própria lição, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Louvado seja Deus. Entretanto, o meio, ele é através do prévio arrependimento e da fé, mas sem mérito humano. Efésios 2, 8 e 9 nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E por fim, um texto que eu vi, mas que não tinha autor, por isso eu estou colocando como autor desconhecido, que eu achei uma coisa muito interessante aqui, que diz o seguinte: a graça é suficiente para todos, porém ela é eficiente e eficaz para os que creem. Ela é suficiente para todos, mas ela é eficiente,
ou seja, ela atua da melhor maneira e ela é eficaz, ela produz o melhor resultado para os que creem. Louvado seja o nome de Jesus. O tópico 1.3 nos diz de uma vida santa e irrepreensível. Louvado seja Deus. Paulo enfatiza que a finalidade específica é sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Louvado seja Deus. E aqui a gente vai ver em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santos. Aqui nós podemos ver que, isso também está na lição, aqui nós podemos ver que o vocábulo grego, aios, que quer dizer santo, significa separado do pecado. Se a gente substituir santo por separado do pecado, a gente vai ler assim: mas como é separado do pecado aquele que vos chamou, sede vós também separados do pecado em toda a vossa maneira de viver. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus nos chamou para que sejamos santos e irrepreensíveis, como também está lá em Filipenses, capítulo 2, e o versículo 15, que nos diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aí alguém pergunta: mas como é que pode? Deus quer que nós, no meio dessa geração, no meio dessa corrupção, no meio desse terror todo, no meio da corrupção generalizada, como é que ele quer que a gente... Está aqui na Bíblia, irmãos, não tem como fugir. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida. Não é no momento em que está tudo em ordem, não. É no meio de uma geração perversa e corrompida. Item 1.4, a nova vida dos eleitos, nos diz o seguinte, Efésios 4, 22 ao 25. Olha que coisa linda. A nova vida dos eleitos. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Se despojar do velho homem. Depois, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Primeiro se despojar do velho homem, depois se renovar no espírito da vossa mente. A gente se despoja do velho homem, se renova no espírito da mente, e depois nos revistamos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Até aqui pode ser que tenha muita gente dando glória. Aí Paulo chega agora e diz assim: por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus é uma coisa preciosa, direta. Ela não tem mimimi, ela não tem politicamente correto. Glória a Deus. Tem que se despojar do velho homem, tem que se renovar pelo espírito da vossa mente, tem que se revestir do novo homem, aleluia, glória a Deus, e tem que deixar tudo o que o velho homem tinha. Essa história de crentes que não, isso aqui não tem que deixar tudo, tem que se despojar do velho homem. Louvado seja o nome de Jesus. Por fim, para terminarmos aqui o tópico 1, o subsídio didático pedagógico diz para a gente responder algumas questões. 3 delas eu já respondi.
quais foram as condições da eleição bíblica, o que se espera da nova vida dos eleitos e quais os propósitos da eleição. E por fim, o que é eleição? O que é eleição? Mais uma vez eu vou me socorrer. Mais uma vez, é verdade. Eu só estou lendo, amados. Os comentários não tem como citar, porque é muita coisa. Glória a Deus por isso. Mas os irmãos fiquem à vontade. O pastor Antônio Gilberto, mais uma vez aqui. Eu estou fazendo a propaganda, porque esse é um livro que você precisa ter, Teologia Sistemática Pentecostal. Como também Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Orton, duas pérolas, duas obras preciosas. É muito importante nós termos elas em casa. Pastor Antônio Gilberto, ele dá uma definição tão simples, mas tão linda, que ele diz o seguinte: a eleição, ela olha para o aspecto passado da nossa salvação, sendo a nossa escolha para a salvação feita por Deus. Julinha, eu estou sem óculos hoje. Por causa do reflexo do computador. Muito bem, atentou. Para perto eu consigo ver normal. Glória a Deus. E segundo 1 Tessalonicenses 1, 4 ao 10. A eleição se dá. Pastor Antônio Gilberto aqui, na Teologia Sistemática Pentecostal, páginas 367. A eleição se dá pelo recebimento do Evangelho, pela fé e permanência em Cristo, mediante a santificação dos que se convertem dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, a fim de servi-lo e esperar dos céus a seu Filho. Louvado seja o nome de Jesus. A eleição se dá pelo recebimento do Evangelho, pela fé e permanência em Cristo, mediante a santificação dos que se convertem dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, a fim de servi-lo e esperar dos céus a seu Filho. Pastor Antônio Gilberto também toca num ponto muito importante aqui. Muito importante. Há uma necessidade do eleito firmar-se cada dia mais e cada vez mais. Isso aqui pode ser polêmico, isso aqui pode ser estranho, isso aqui pode ser chato para alguém. Mas é só a gente ir para a Bíblia. 2 de Pedro 1, 10 a 12 nos diz o seguinte: portanto, irmãos, Pedro é explícito, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha mesmo como Pedro... Amados, vocês lembram a hora que eu comecei, porque eu não lembro mais e o tempo está voando aqui. Irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Preste atenção. Olha que coisa. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Obrigado, Leandro. Sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Olha mesmo que coisa forte. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia deixa claro que há uma necessidade de firmarmos, porque se fizermos isso, não tropeçaremos. E aqui é muito complicado aquelas pessoas que acham que podem viver uma vida completamente desregrada. Exatamente, Naftali, exatamente.
eleição bíblica é a escolha de Deus por salvar a humanidade para a formação da sua igreja. Então, aquela pessoa que diz assim, não, eu salvo uma vez, salvo para sempre, é complicado. Mas vamos avançar aqui, que tem muita coisa boa, irmãos. Essa é uma aula para 3 horas seguidas e ainda tem tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu já estou indo aqui para o segundo aspecto, segundo tópico. Se no final eu tiver tempo, eu volto para uma outra coisa aqui. Mas eu quero dar a aula toda, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Predestinados para filhos de adoção. É o segundo tópico. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O vocábulo grego para predestinar significa determinar antes. E aqui, mais uma vez, o pastor Antônio Gilberto ele nos traz uma definição. Enquanto a eleição olha para o aspecto passado da nossa salvação, para a escolha de Deus, a predestinação olha para o futuro de nossa salvação. E aqui, na própria Bíblia, na própria lição, tem também algumas definições que eu achei importantes nós termos aqui, que a primeira delas está na Bíblia de Estudo Pentecostal, nos diz o seguinte: a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Olha que coisa rica. A eleição é a escolha de um povo para si mesmo, ou seja, a igreja, como o Naftali citou bem aí. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Você pode glorificar o Senhor Jesus nessa manhã por isso. Também temos uma definição que está aqui na Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Esse é um livro obrigatório para os estudiosos da Bíblia, estudantes da Bíblia, obreiros e professores. Louvado seja o nome de Jesus. Podemos ver aqui na Declaração de Fé, páginas 110 e 111, uma definição que também está aqui no subsídio teológico da página 21 da lição. Também está aqui no subsídio teológico. O que é que nos diz aqui essa definição aqui? A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. A predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Olha mesmo. Assim sendo, todos somos exertados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A graça de Deus é manifestada salvadoramente maravilhosa, perfeita, entretanto não é irresistível. Pois não são poucos os que, ignorando o Evangelho de Cristo, resistem ao Espírito da graça. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor. Olha que frase linda. Glória seja dada a Jesus. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor. A fé antecede a regeneração, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de Isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É muita coisa. É uma lição profunda. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos avançando aqui. O tópico 2.2 da lição fala sobre filhos por adoção.
Olha que coisa linda. Filhos por adoção. E aí, Romanos 8,15 vai dizer o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu já disse aos irmãos, algumas vezes, eu acredito que os irmãos lembram, que eu fico meio preocupado com aqueles irmãos que dizem, não, eu faço parte da igreja, eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, Jesus me chamou pelo anzol. Irmãos, eu não discuto algo que Deus pode fazer de maneira pontual e específica. Eu não discuto. Porém, o modus operandi de Deus é trazer a pessoa, a gente vai ver lá no final, não por medo, não é para que estejamos mais debaixo do espírito de escravidão em temor, não, porque se eu deixar Jesus, o carro vai capotar, vou quebrar minhas 2 pernas, vou quebrar o osso da língua. Não é assim. Precisamos receber o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Intimidade com o nosso Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu preciso correr, que a hora está voando aqui. Louvado seja Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aí aqui o autor da lição, pastor Douglas Batista, ele nos mostra que no sistema legal judaico, a prática da adoção não era comum, mas muito comum entre romanos e entre os gregos. Louvado seja o nome de Jesus. E Paulo, e aqui ele continua dizendo, Paulo ainda assinala que o amor foi o que nos moveu, foi o que moveu o Pai a nos adotar. Efésios 2, 4 e 5 nos fala o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pelo seu muito amor com que nos amou. Continuando, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Tópico 2.3 nos fala o seguinte, glória a Deus, os privilégios da adoção. Louvado seja Deus. Olha que privilégio. Olha que privilégio que a adoção nos trouxe. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele. O pecado rompeu esse relacionamento. Em Cristo o Pai nos reconciliou, adotando os escolhidos. E aqui Paulo traz a analogia da adoção na sociedade romana. Olha mesmo que coisa linda. O filho adotado recebia o direito ao nome, aleluia, glória a Deus, e aos bens de quem o adotava. Olha que coisa linda. O filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem. Qual a imagem? A imagem de Cristo aos eleitos. E aqui mais uma vez eu reforço, como é que podemos ter uma imagem de Cristo e vivermos uma vida afundados no pecado? Como é que podemos ter uma imagem de Cristo e viver uma vida de prática diária do pecado? Pecamos pontualmente porque não somos Deus. Somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Fomos salvos por Ele, somos salvos por Ele. Pecamos porque a própria Bíblia diz, aquele que diz que não peca, mente. Mas não somos pecadores contumazes, não somos pessoas que vivem na prática do pecado. E aqueles que tiveram, aleluia, um encontro real com Cristo, quando pecam, eles recorrem ao Pai, aleluia, arrependidos, e o Pai nos perdoa. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. É verdade, irmão Gilberto, que bênção
Deus nos concedeu. Apocalipse 2:17 vai nos dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Glória a Jesus, um novo nome escrito. Receberemos um novo nome. Romanos 8:16 e 17 diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amados, isso aqui é algo que somente eu e você podemos testificar. Aleluia, glória a Deus. O mesmo Espírito, no caso o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia! Glórias sejam dadas ao Senhor nesta manhã. Romanos 8:16 e 17. Que coisa boa, amados. Que coisa maravilhosa. Que lição abençoada. Que presente de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Indo para o terceiro tópico, para depois irmos para a nossa conclusão. Glória a Deus. Terceiro tópico nos diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. Amém, irmã Josi? Um abraço, irmão Severino Félix. A excelência da predestinação está lá na sua lição. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Olha que coisa linda. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Tópico 3.1. E isso, o galardão está preparado para quem perseverar. 3.1. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17:30 nos diz o quê? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amados, isso aqui tem coisas, com todo respeito, que são uma tremenda forçação de barra. Amados, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Salvação ampla, salvação plena, salvação universal. Você pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Louvado seja o nome de Jesus. Glórias sejam dadas. Aí aqui o autor, pastor Douglas Batista, ele reitera algo que também está aqui na teologia bíblica pentecostal, que ele diz o seguinte: nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, e aqui você vai ver na sua lição, você vai ver que nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. A nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina. Louvado seja o nome. Meu Deus, como o tempo está voando. Jesus do céu. Glórias sejam dadas ao Senhor nesta manhã. Tópico 3.2. Predestinação e o amor. Predestinação e o amor.
Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir os destinos dos crentes, estava estabelecido. Exatamente, não existe duas eleições. Estava estabelecido. A gente vai poder ver novamente Efésios 1, 4, 5. Não é? Você pode ler aqui novamente. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Eu fico muito preocupado quando encontro um crente achando que Deus foi surpreendido quando da queda. Misericórdia. O amor. O crente achando que Deus foi surpreendido. Meu Deus, ele dizendo assim, o próprio Deus dizendo assim, Adão caiu e agora o que é que eu faço? Meu Deus, que é isso? Que Deus é esse? Eu não sirvo esse Deus. Um Deus que foi surpreendido por uma atitude de uma criatura sua. Que Deus é esse? Eu não creio nesse Deus. A redenção divina não foi uma medida de emergência. Era parte do plano imutável do amor de Deus desde sempre. Olha o que aqui nos diz 2 a Timóteo 1,9. Ele nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Não houve surpresa. Deus tinha e tem o controle de tudo. Podemos ver aqui também Efésios 2, 4 e 8. Falando do amor. Predestinação e o amor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação como favor imerecido provém do amor de Deus, conforme eu já li aqui em Efésios 2, 4 e 8. Não obstante, eu vou reforçar o que eu falei há pouco, não obstante os que chegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos a Ele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus conforme João, capítulo 12, 32, Jesus está dizendo: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que coisa linda. Glória a Jesus. Fomos atraídos. Aleluia. Fomos atraídos pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. É verdade, irmão Marcos. Aqui deve ser irmão Marcos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele nos atraiu. Ele nos atraiu.
Aí eu não lembro agora se Amós ou Obadias diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Aleluia, glória a Deus. Foi com laços de amor, aleluia, que ele nos atraiu. Louvado seja o nome de Jesus. Exatamente, aleluia. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Que coisa boa, meus amados, que coisa maravilhosa, glória a Deus. Para concluir, que a conclusão é um pouquinho mais longa, nós temos, é muita coisa boa, irmãos, é muita coisa boa. Glória a Deus. Para concluir, eu vou concluir usando o subsídio teológico final da lição. E depois eu vou concluir também usando aqui uma parte muito importante da teologia sistemática pentecostal, no capítulo sobre a doutrina da salvação, soteriologia. O subsídio teológico nos diz o seguinte, só tenho 8 minutos. A eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si mesmo, e a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente. A eleição é Deus escolhendo em si um povo para si mesmo, e a predestinação é o que Deus planejou fazer com os que foram escolhidos. Dessa forma, a questão da predestinação não é Deus decidindo antecipadamente quem vai ser salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que ele planeja para os eleitos em Cristo. Deus predestinou como os eleitos, aqueles que estão sendo salvos em Cristo, deveriam ser, em primeiro lugar, conforme a semelhança do seu Filho, Romanos 8:29, em seguida, serem chamados, justificados, glorificados, santos, irrepreensíveis, adotados como seu filho, meu Deus, é muita coisa, aleluia, glória a Deus, redimidos para o louvor de sua glória, aqueles que receberiam o Espírito Santo, destinatários de uma herança, criados para realizar as boas obras, aleluia. Isso aqui está no subsídio teológico final da nossa lição. Olha que coisa boa, glória a Deus. E também esse subsídio teológico está, o subsídio teológico está aqui no comentário bíblico pentecostal Novo Testamento, páginas 396, 397, de Frank Harrington e Roger Stronsdott. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E para terminar a nossa lição, glória a Jesus, nós temos aqui uma preciosidade, mais uma vez, do nosso querido, estimado e saudoso pastor Antônio Gilberto. Está lá na Teologia Sistemática Pentecostal, páginas 372 e 373. Eu tenho 5 minutos, né? A predestinação que a Bíblia realmente ensina não é a de uns para a vida eterna e de outros para a perdição eterna. A predestinação é para os que quiserem ser salvos, conforme lemos em 2 Tessalonicenses 2:13 e 2 Timóteo 2:10. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, escolhidos para que também alcancem a salvação. Ou seja, os que creem, não é? Eleição é o ato divino pelo qual Deus escolhe ou elege um povo para si, para salvá-lo. Deus escolhe um povo para si, para salvá-lo. Predestinação é o ato de Deus determinar o futuro do povo, desse povo. No Novo Testamento, qual é o povo? É a igreja, o corpo de Cristo, o povo salvo.
Glória a Deus. Olhe mesmo que coisa, olhe como as coisas se encaixam. E aí vocês podem ler ou em casa guardar, né? 2 Tessalonicenses 2:13 e 2 Timóteo 2:10. No Novo Testamento, o povo é a igreja. Efésios 1:22 e 23. Então, a eleição é o ato divino pelo qual Deus escolhe ou elege um povo para si, para salvar. E predestinação é o ato de Deus determinar o futuro desse povo. Glória a Deus. E que povo é? A igreja. O corpo de Cristo, o povo salvo. Na predestinação de Deus para a igreja está a sua conformação. A igreja fica conforme a imagem do Filho de Deus, Romanos 8:29. Também está a sua chamada para a salvação, a sua justificação, a sua glorificação. Glória a Jesus. Essa conformação, ou seja, estar conforme, depende da chamada, justificação e glorificação do crente. Depende também da santidade de Deus e da adoção de filhos. Oh, aleluia, glória a Deus. Outro sim, aqui vai ao encontro de um excesso de visão sobre a soberania de Deus. Outro sim, a eleição divina não consiste somente na soberania de Deus, mas também na sua graça. E aí, para quem estudou sem viés, para quem estudou de uma maneira mais límpida a palavra, para quem estuda, nós podemos ver que um atributo de Deus não elimina o outro atributo. Aqui, há alguém que se apega exageradamente à soberania. Mas Deus é soberano, não é? É soberano. Mas a graça divina também existe? Existe. A soberania de Deus elimina a graça? Não. A soberania de Deus anula a graça? Não. A graça de Deus anula a soberania? Não. Elas casam-se, exatamente, elas casam-se e elas andam conjuntamente. Aleluia, glórias sejam dadas a Jesus. Eu acho que eu só tenho 1 minuto. Amém, meus amados? Glórias sejam dadas a Jesus. Amados, não tem mais o que nós falarmos. Quero louvar a Deus pela participação de todos os amados irmãos. Já solicitei a nossa abençoada equipe de mídia que ela salve essa aula, né? Como tem salvas as nossas lives, né? Para que a gente possa publicá-la no YouTube. No YouTube os irmãos poderão ver posteriormente, como também salvarão certamente a live anterior, da aula anterior, que foi para os nossos jovens. Deus abençoe os nossos amados. Eu vou orar aqui rapidamente enquanto o Instagram não nos derruba. À noite teremos culto, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe os irmãos. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Te agradecemos pela salvação das nossas almas, Senhor, perdão dos nossos pecados, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor, que tenhamos aprendido um pouco mais da Tua palavra, que o Teu nome tenha sido engrandecido e glorificado. Te agradeço pela presença dos Teus filhos, como também pela participação preciosa de todos. Senhor, continua nos ajudando, nos guardando de todo mal, nos dando saúde, paz, proteção e provisão, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, que vocês possam dizer amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.